Quem trouxe a Bíblia de papel, diga glória a Deus. E quem trouxe o sabre de luz, diga amém. Pronto, então tem os dois grupos aqui. Conecte em Lucas 22. Lucas 22. Verso de número 31. Sabe, irmãos, existem pessoas que têm uma vida rasa. O que nós queremos nesta série Vida Profunda é que você tenha uma vida profunda. Você não viva o Evangelho tendo uma vida rasa, mas tenha uma vida profunda. Uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é uma vida profunda. Uma vida renovada por Deus. Uma vida tomada por Deus. Porque essa vida cheia do Espírito é que vai fazer a diferença no reino de Deus. É o que nós chamamos de uma vida profunda. Uma vida cheia do Espírito. Ela faz a diferença no reino de Deus. Muitas pessoas estão na igreja, andando com Jesus, mas elas têm uma vida rasa. Veja o que é que está escrito em Lucas, capítulo de número 22, no verso 31. Quando Jesus diz, Simão, Simão, ele está falando de Pedro, o apóstolo. 3 anos ele andou com Jesus. Simão, Simão, disse Jesus. Está falando de um homem escolhido para andar com Jesus junto com os 12. Não está falando de qualquer um. Está falando de um homem que curou enfermos, batizou, porque o texto vai dizer que Jesus não batizava e sim seus apóstolos. Batizou, curou enfermos. De um homem que expulsou demônios, que viu milagres e fez milagres. Olha o que acontece com ele na última noite de ceia. Depois de 3 anos andando com Jesus, vendo os céus abertos. Nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando de Jesus, irmãos. Porque toda a Bíblia é sobre ele. O Antigo Testamento aponta para ele. Os Evangelhos é a história dele, a doutrina dele. As cartas, como viver para ele. O Apocalipse nos diz que ele voltará. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Toda ela é sobre Jesus. E Pedro, juntamente com 11 discípulos, passam 3 anos andando com aquele que a Bíblia diz que antes de Deus criar o mundo, ele já tinha sido morto, imolado para nos salvar. Ele é a promessa de Deus, a salvação dos homens. A Bíblia diz que nenhuma das coisas foram feitas se não tivesse sido feita por intermédio dele, para ele, através dele. Depois da sua ressurreição, está escrito que o seu nome ecoa na terra, e é um nome que está sendo adorado nos céus, na terra, e respeitado debaixo da terra. Todos os níveis espirituais se prostram diante dele. Nós estamos falando do Senhor, daquele que é leão e cordeiro, cordeiro e leão, cujo nome no seu manto, que está sobre a sua coxa, escrito está: Rei dos reis e Senhor dos senhores. É sobre esse que Pedro andou 3 anos com ele. Comeu, dormiu, ouviu, viu, riu.
E naquela noite, Jesus diz assim: Simão, Simão, Satanás vos reclamou. Quer dizer, disse: olha, deixa eu agir na vida de Pedro, porque tem umas brechas na vida dele que dá para entrar, para peneirar com você como trigo, moer, quebrar você. Ele queria quebrar você todinho. Jesus responde no 32: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé, Simão, não enfraqueça, não morra, não desfaleça, não se acabe. Tu, pois, quando te converteres, Tu quando te converteres, como? Pedro? Quando te converteres, você vai fortalecer os teus irmãos. Pedro, porém, respondeu, verso de número 33, Senhor, mas eu estou pronto, eu estou pronto para ir contigo, eu estou pronto para ir para a prisão, eu estou pronto até para morrer, até lá se eu corto. Jesus respondeu no verso de número 34, deixa eu te contar uma coisa, Pedro, hoje, ainda hoje, 3 vezes, você vai me negar que me conhece, antes que o galo cante. Ainda hoje. Deixa eu falar logo para vocês uma coisa, porque tem soltado aí pela internet, e pode acontecer de alguém ler e... Havia uma lei de Roma, que para que a cidade não ficasse suja, aves e animais não podiam estar na cidade. Então não podia haver galo, galinha, não podia haver galinheiro na cidade, chiqueiro, seja o que fosse, não podia, era proibido, era lei romana. Alguém vai dizer, mas o galo cantou, estava dentro da casa de Caifás. Verdade. Mas eles também não tinham esse tipo de ave. Se sabe pela história que todas as vezes que Roma mudava a guarnição na fortaleza de Antônia, eles tocavam uma trombeta e chamavam aquele toque de galânio. Ou seja, quando a trombeta tocava, os guardas mudavam. Por isso que a igreja romana faz a missa do canto do galo à meia-noite, porque à meia-noite era quando se tocava, na mudança da vigília, o toque da trombeta. E era um toque que se ecoava e todo mundo ouvia. Não era apenas um galo cantando, mas uma trombeta estrondando. Daí, Jesus então diz para Pedro: você que andou comigo 3 anos, quando te converteres, cumpras o teu propósito. Sabe, nós não estamos falando de qualquer um, porque Jesus chamou 12, e dos 12, 3 eram muito chegados a ele: Pedro, Tiago e João. Quantos eu falei? Pedro, Tiago e João. Esses 3 estiveram com Jesus em momentos muito íntimos. Por exemplo, Jesus sobe ao monte para transfigurar-se. O que quer dizer isso? Os céus se abrem e Jesus transita da terra para o céu. E a Bíblia vai dizer que ele resplandece mais forte a luz do que o sol ao meio-dia. Isso acontece num monte chamado Tabor. Ele está lá em cima nesse monte. E quando isso acontece, quem está com ele lá, vendo ele assumir a posição de Deus, é Pedro, João e Tiago. A Bíblia vai dizer que Jesus ressuscita uma criança, que é uma menina, filha de Jairo.
Quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina está morta. As pessoas estão chorando do lado de fora. Jesus entra e manda que 9 discípulos fiquem do lado de fora. E ele entra para dentro do quarto. E ele só leva 3 discípulos. Quantos? Pedro, João e Tiago. E Pedro vê Jesus ressuscitar a menina. Quando Jesus foi ao fim do seu ministério, ao jardim do Getsêmani, para viver um dos seus momentos mais humanos, um Deus vivendo um dos seus momentos mais humanos, ele consegue enxergar a cruz, o martírio, a coroa, os espinhos, os cravos, e ele ora, e é uma oração tão intensa, que a Bíblia diz que suor se transformam em gotas de sangue, e ele estará ali chorando e dizendo: Deus, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele está em um dos seus momentos mais íntimos. Ao lado estão 3 discípulos que ele chamou, afastando-se dos demais para orar junto com ele. Quem eram? Pedro, João e Tiago. Pedro esteve nos momentos tão próximos. Ninguém pode dizer que Pedro não estava próximo de Jesus. O fato é que Pedro era muito ousado. Incrível como ele aparece nas Escrituras várias vezes. Ele é muito ousado. Jesus uma vez reúne os discípulos assim: ei pessoal, vou falar uma coisa com vocês aqui. O que é? O que é que essa turma está falando de mim aí? Porque o povo fala, viu? O povo fala. O que é que estão falando de mim aí? O que dizem as pessoas sobre mim? E um fala assim: ó, estão dizendo que o senhor é Elias. E o outro fala: e o senhor? Não, estão dizendo que o senhor é a ressurreição de João Batista. E outros: não, o senhor fala... É o que eles estão dizendo? É. E vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos ficaram todos calados. Pedro, como sempre, que fala pra caramba, se levanta e diz: Senhor, eu sei quem tu és. Sabe, Pedro? Sei. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és a promessa de Israel. Tu és aquele que haverá de vir. Tu és aquele que os profetas disseram. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não é a carne que fala contigo, é o Espírito de Deus que está te revelando. Esse é Pedro. Esse é Pedro. A Bíblia diz que quando Jesus é preso, que os soldados vêm, Pedro é o mais afoito, ele pega a espada e corta a orelha de um soldado. Jesus diz: calma, Pedro, calma, guarda a espada aí, vai ter um dia que tu vai usar, mas agora não. Agora eu tenho que cumprir o meu propósito. Pedro sempre afoito. Só que Jesus disse para Pedro, porque, sabe, irmãos, essa coisa de ser afoito, de falar muito, esse fanfarrão, a gente olha, tem gente que a gente gosta de estar perto dele, é ou não é? Tem gente que é sanguíneo, tem gente que é brincalhão, a gente gosta, tem gente que quando chega toma logo o ambiente. Mas isso não quer dizer que ele tenha uma fé forte, uma vida profunda. Características de personalidade não significam vida com Deus. Tem gente que é quietinho por fora, mas é um diabo por dentro. Características de personalidade não representam vida com Deus. Pedro, muito afoito no meio dos 12. Em outras versões, porque o mesmo texto está em Mateus, em Marcos e até em João. E Pedro diz assim: todos estes podem te deixar, eu não. Deus é brabo, o homem é brabo. 3 vezes me negarás quando o galo cantar. E a Bíblia diz em Lucas capítulo de número 22, no versículo de número 54, assim: quando Jesus é preso, irmãos, a Bíblia diz que todos os discípulos o abandonam. Marcos 14.
todos os discípulos, todos. Eu falei, quem foi que deixou Jesus? Todos. E quando chega no verso de número 24, para Jesus mostrar que Pedro vivia uma vida cristã rasa, que está na igreja, tem adesivo no carro, quem me deu foi Jesus. Não quer dizer que tem uma vida profunda. Versículo de número 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro, porém, seguia Jesus de longe. Irmãos, ter admiração pelo Evangelho, pela igreja, por Jesus, por quem serve a Deus, é uma vida rasa, é seguir Jesus de longe. Sabe, o que é seguir Jesus de longe? É não sentir-se abraçado por Ele, mergulhado, cuidado. Jesus está dentro da casa de Caifás, sendo julgado por Anás e Caifás, mas do outro lado, lá fora, está Pedro. João vai dizer isso, que ele ficou do lado de fora. João, por ser amigo daqueles que estavam dentro, João consegue colocar Pedro para dentro, está escrito em João 18. Pedro está fora e fica seguindo Jesus de longe, e existe exatamente isso, pessoas que mesmo tendo passado uma vida com Deus, 3 anos, mas seguem Jesus de longe. O que é seguir Jesus de longe? Quando 2 pessoas estão perto e você olha para uma, você enxerga a outra. Olhar para você e enxergar Jesus, estão perto. Mas se olham para você e não enxergam Jesus, é porque você segue Jesus de longe. As pessoas estão perto e elas olham uma para a outra. E quando a gente olha 2 pessoas pertas, você vê as 2. Não tem como você olhar e só ver uma, porque elas estão coladas, juntas. Mas se elas estiverem longe, você tem que olhar para uma e depois virar o rosto e olhar para a outra, porque as 2 não estão perto, elas estão longe. Será que nós podemos olhar para você? Será que o mundo pode olhar para mim, pode olhar para você e enxergar Jesus? Ou você é aquele que segue Jesus de longe? Sabe, você sabe que Jesus faz milagres, sabe? Você sabe que Jesus cura, sabe? Você sabe que Jesus opera maravilhas, sabe? Você sabe que Jesus restaura, sabe? Você sabe. Por isso que você segue Ele de longe. É aquele olhar de longe. É uma vida com Deus distante de Deus. E nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Pedro. Por que Pedro segue Jesus de longe? Por medo. Simplesmente isso, por medo. Ele está com medo de morrer. Ele está com medo de também ser preso. Ele está com medo de ir pelo mesmo caminho que Jesus estava sendo conduzido. Sabe, as pessoas seguem Jesus de longe quando elas têm medo de se expor. Elas seguem Jesus, mais ou menos assim, elas são crentes por conveniência. Elas são crentes na hora que o pão é multiplicado, elas são crentes na hora que o peixe é multiplicado, elas são crentes para andar sobre as águas e gritar: Jesus, socorre, estou morrendo, para Jesus socorrer. Elas são crentes por conveniência, mas na hora que o bicho pega, e ela tem que tomar uma posição, ela segue Jesus de longe. Isso é uma vida rasa. Por isso que Jesus disse para Pedro: tu precisa te converter. Precisa te converter. Porque o fato é que muita gente segue Jesus por interesses. E não para ser testemunha. E não para as pessoas olharem para ele e verem Jesus nele. Ou o amor dele por Jesus. Pessoas que não renunciam às suas vidas. Sabe, irmãos,
Essa semana eu conversei com um pastor e já passei por isso, ele também. Hoje eu estou bem, mas vida de pastor tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo, tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo. É difícil, é difícil. Pode ter certeza disso. O povo é difícil. O povo é difícil. O povo é tão difícil que Moisés não entrou na terra prometida por causa do povo. Obrigado, pastor Humberto. Não estou sozinho. O povo é difícil. E às vezes a gente desanima. Só que o pastor estava conversando comigo, desanimado, e eu falei para ele: irmão, posso te falar uma coisa? Ele falou: posso. Pode. Eu falei: vou usar uma linguagem daqui de Recife, do Nordeste. Ele falou: qual é? Eu falei: tu tá lascado. Ele falou: por quê? Ele falou: porque quem lança a mão no arado não volta atrás. Não tem, irmão. Não tem. Quem abraça o ministério não tem volta. Quem abraça o ministério não tem volta não, irmão. Pode dar um tempinho ali sabático, dar aquela descansada, mas não tem. Eu falei para ele: olha, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não tinha entrado nesse negócio de pastor. Ele falou: como assim? Eu falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa. É Jesus que diz, fala assim, ó, vai fazer conta. Analisa se tu queres mesmo isso. É como assim, vai para uma guerra, vê se o lado de lá tem mais soldado do que o teu. Vai construir um prédio, toma cuidado, vê se pode terminar, porque senão o povo vai passar e vai zombar de você. Jesus está dizendo: analise se você quer isso. Pense direito. Porque vai chegar uma hora que o romantismo acaba, irmão. E o que sobra é a fé, é a verdade, é a convicção. Tem hora que acaba o romantismo. Porque você olha de um lado, as coisas não acontecem. Você olha do outro, as coisas não acontecem. Você olha para cadê Deus? Quem foi que te prometeu vida fácil? Quem foi? Olha o que diz sobre o Evangelho. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Quem foi que disse que cruz é fácil? Eu falei: irmão, tu está ferrado. Não tem mais jeito. Descansa, ora, te reconstrói por dentro, as emoções. Dá uma respirada, olha para frente e segue, porque a gente agora só para no céu. E isso é para você também. Não é só para pastor não, isso é para você também. O evangelho não tem que ser feito por pessoas que temem, convenientes, que querem Deus por interesses próprios. Por isso que Jesus olhou para Pedro e disse: tu precisa te converter. Mas eu passei 3 anos com o Senhor. Precisa te converter. Mas eu vi, eu morro por ti. Tu precisa te converter, estou falando. Versículo de número 55. Acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram. E Pedro tomou lugar junto com eles. Sabe, esse pessoal que acendeu o fogo eram os que tinham prendido Jesus. Eram os que queriam matá-lo. Os que zombavam dele. Os que escarneciam dele. E olha onde é que Pedro está, assentado junto na roda dos escarnecedores. Quem segue Jesus de longe troca de lado muito fácil. Hoje ele está na igreja, amanhã ele está na farra. Hoje ele está adorando, amanhã ele está no passinho. É passinho, né? É? Não, passinho não, piseiro. Obrigado, irmão, irmão conhece. Obrigado, irmão. Hoje ele está na adoração, amanhã ele está no piseiro. Não ria não, que tu conhece também, Bira.
Não para, não ri não. Tu sabe o que eu estou falando. Hoje você está aqui. Amanhã você está ali. Aí depois de amanhã você está aqui. Semana que vem você está aqui. Quem segue Jesus de longe está precisando do fogo que não é o do mundo. E ele está sentado na roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque quando a gente está andando Jesus perto, quando olham para a gente, veem Jesus. Mas quando você está andando com Jesus longe, você vai na conveniência. E ele está lá na conveniência. Só que tem um detalhe. Ele estava seguindo Jesus de longe, mas ele já tinha andado perto. E quem um dia fica perto, não tem jeito, não escapa. E alguém olha e diz assim: você está sentado aí. Tô, mas você é um deles. Ele olhou e disse: não sou. E a criada fala: você estava com eles. Não estava. Ela: você estava. É mais ou menos assim. A gente viu você tocando aquela música de crente. Entrei no teu carro. E na hora que você ligou, estava tocando um hino. Você é um deles. Não. Foi meu irmão que botou. Você é um deles. Você até parece com eles. Eu vi você orando. Não, estava pensando. E esse adesivo no teu carro? Foi meu tio. Você é um deles. Quem é dele não escapa. Você é um deles. Versículo de número 57. Mas Pedro está aquecido pelo fogo dos escarnecedores. E ele diz: você já não entende? Eu não o conheço. De boca para fora. Porque Pedro e ele sabiam que conheciam. Tem muita gente, sabe, tentando de alguma forma, não sei, talvez por conveniência, fazer alianças com escarnecedores. Gente que está distante de Jesus por medo, sabe, medo, sei lá, de falir, medo de quebrar, medo de perder o emprego, medo de que o amigo da faculdade que ajuda ele não queira mais andar com ele. Gente que, sabe, tem medo que a família rejeite. Gente que de alguma forma ele está ali possuído de medo e ele aceita as coisas do mundo. Crente raso. E dizem: você é um deles. Eu lembro que você ia domingo para a igreja, não era? Verso 58. Pouco tempo depois, vendo outro, também disse: tu és um dos tais. Pedro disse, protestando: para com isso, que eu não sou. Bota outra aí para mim. Deixa eu tomar mais uma para provar que eu não sou. Bota dobrado. Agora vai um pouquinho para o santo. Passou 1 hora depois, 59. Alguém disse: verdadeiramente, esse que está aí é Galileu. Ou seja, identidade.
Irmãos, não tem jeito. Você pode estar até fraco na fé, mas a tua identidade é do céu. Conheço um monte de gente que está por aí de vida rasa, mas quando chega em certos lugares, parece que ele traz junto com ele a presença do Espírito. Tem uma história de um pastor que disse: eu não aguento mais esse negócio, eu preciso parar. Sabe de uma coisa, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou pecar, porque se eu pecar resolve. Eu vou sair, eu já tentei de tudo de me livrar desse negócio, mas eu vou pecar. Aí ele resolveu ir para uma boate de strip, e foi para a boate de strip. Chegou logo para a menina, disse: bota aqui uma dose reforçada. Nunca tinha bebido. A mulher botou a dose. Ele disse: agora pega a menininha mais novinha que tem aí e traga, que é hoje à noite. Quero ver. E aí a menina chega. Quando a menina olha, que ele olha para a menina olha para ele, a menina começa a chorar e fala: pastor, como Deus é bom, que pastor maravilhoso, veio buscar ovelha até aqui. Não tem como fugir quando você tem a identidade do céu. Não tem como fugir quando os céus registram você. E disse: é Galileu, andava com ele, tem identidade dele. E ele: não. Eu sei que a tua vida está fraca, mas naquela noite, versículo de número 61, 60, o homem insistia e dizia: você é. E ele dizia: homem, não estou nem entendendo o que você está dizendo, para com isso, não insiste. E foi nessa luta contra querer fugir do propósito que o galo cantou. Seja galo ou trombeta, eu sei que o som foi ouvido. E quando o som tocou, aquele som entrou pelos ouvidos e trouxe a lembrança, porque ele não lembrava. E aquele som lembrou do dia em que havia uma grande tempestade, e ele viu um fantasma andando sobre as águas, e eles todos com medo. Jesus disse: não temas, sou eu. E Pedro, dentro do barco, gritou: Senhor, se és tu, permita que eu vá. E Jesus disse: vem, Pedro. E ele andou sobre as águas. Um homem pecador andando sobre as águas. Até que ele teve medo mais uma vez e afundou. E ele disse: Senhor, socorre-me. E como Jesus sempre esteve perto, Jesus estende as mãos e o socorre. E ele vem andando por cima das águas de volta, dessa vez segurado nas mãos de Jesus, e entra de volta no barco. Ele se lembra do monte da transfiguração. Ele se lembra quando Jesus cura o cego Bartimeu, traz vida a Lázaro. Tudo passa em raios de segundo na mente dele. E ele disse: gente, eu estou trocando isso, eu estou perdendo isso. E é nessa hora que a Bíblia diz que Jesus sai de dentro da casa de Caifás
E a Bíblia diz no verso 61, que os olhos do Senhor olhou para Pedro. Havia um monte de pessoas lá, mas o texto é claro, fixou os olhos em Pedro, porque Jesus te conhece. Jesus sabe quem você é. Não adianta estar com essa vida rasa de sentar na roda dos escarnecedores. Jesus te conhece. Há um propósito de Deus para a tua vida, e os olhos do Senhor tocam nele. Pedro lembra das palavras de Jesus: quando te converteres, cumpres o teu propósito, porque tu estás fora do propósito. Verso 62. A vida rasa muda, começa a mudar, porque Pedro sabe que apesar do lado de fora ele não parecer, do lado de dentro ele amava Jesus. Apesar daquela atitude de estar sentado ali, pelo menos dos 12 era o que teve coragem de ficar um pouquinho distante. Os outros estavam todos escondidos, com a pouca força que ele tinha, do jeito que ele era, impetuoso. Ele sabia que não tinha feito certo, mas teve a chance dos olhos de Jesus encontrá-lo. Como é bom quando os olhos de Jesus nos encontram. Quando aquela música toca, quando aquela palavra ecoa, quando alguém bate no ombro, quando Deus fala. Lá dentro, Pedro amava Jesus. Amava, sabe? A gente não pode julgar as pessoas, mas lá dentro Pedro amava Jesus. E ele sai, e diz o texto, saindo dali, chorou amargamente. Saindo dali, chorou amargamente. Não há mudança sem arrependimento. Se Pedro não tivesse naquele lugar, talvez os olhos não tivessem encontrado. Por isso que às vezes a gente insiste tanto para as pessoas irem ao SVP. Porque no seminário de vida profunda, os olhos de Jesus estão lá olhando. E parece que só está você e Jesus. Parece que os olhos de Jesus, você vai ver lá, tem hora que tem 40 pessoas em sua volta, mas parece que os olhos de Jesus é só para você. E os olhos de Jesus alcançam Pedro, e começa um processo de arrependimento, tipo, cara, eu não era o que eu achava que eu era. Eu não achei que eu tinha a força que eu tinha. Eu não achei que eu era maduro como eu era, não. E ele chora, amargo, arrependido. A Bíblia vai dizer em Marcos, no capítulo 16, no versículo de número 7. Marcos 16, 7. Porque, volta lá para 62, primeiro 62. Para o 22, 62. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Depois desse momento, Jesus é sentenciado, Jesus é morto, Jesus é crucificado, Jesus é morto. E Pedro, com a lembrança de ter negado. Jesus está agora na cruz, e morre na sexta-feira às 15h. E Pedro, com a dor na consciência, está mal.
Quem andou com Jesus e tem a sua identidade, quando peca, mexe aqui dentro. E mexe, sabe, mexia e estava mal. E você vê que ele desaparece da história. João está diante da cruz e Pedro sumiu. Porque ele está mal. Vida rasa. Até que a Bíblia vai dizer que após que Jesus ressuscita, as mulheres vão até lá, chamam Pedro, chamam João, eles correm, eles chegam no túmulo, ele vê que está vazio. Mas Pedro está mal. Está mal. E ele vai embora. Mas as mulheres ficam lá. Até que Jesus aparece. Marcos 16, 7. Jesus diz para uma das mulheres: diga aos discípulos que me deixaram, e também a Pedro, que ele vá se encontrar comigo nas praias da Galileia, porque a graça é muito maior que o teu pecado, porque o amor dele por você é muito maior do que a tua vida rasa, porque o propósito que ele tem para você, capeta nenhum do inferno vai arrancar. Há um propósito de Deus para a tua casa, há um propósito de Deus para a tua família, há um propósito de Deus para a tua vida, e o diabo não vai sair vencedor sobre você, porque já está escrito: todos aqueles que tu me destes, nenhum destes se perdeu, aqueles que estão nas minhas mãos, o diabo não pode arrebatá-los. Avisa Pedro, aquele que negou o vida rasa, avisa ele que eu quero ter uma conversa com ele, para puni-lo? Não, a sua própria dor e a sua própria consciência o puniu. E Pedro vai. Jesus aparece lá posteriormente, os discípulos estão todos reunidos, Jesus fala com todos, Pedro está lá no canto, calado, olhando assim, de cabeça baixa. Jesus dá só aquele olhar, diz assim: eu tenho um encontro com você, meu filho, é nas praias da Galileia. Semana depois, Jesus de novo entra, está todo mundo lá, você não vê ele falar com Pedro, e nem Pedro falar com ele. Pedro está lá todo acabrunhado, essa palavra eu adoro ela, acabrunhado. Pedro está todo acabrunhado. É quando Jesus, posteriormente, encontra as mulheres e diz para ela: avisem aos meus discípulos e a Pedro, que eles agora podem ir a Galileia. A Bíblia diz que lá na Galileia, Pedro está pescando com os outros amigos, os discípulos de Jesus, quando um homem aparece na praia. E um olha e diz assim: quem é aquele que está na praia? Praia deserta. E ele está ali. Quem é ele? E ele faz sinal. A Bíblia diz que ele faz sinal, ele aponta para os peixes. Estava fazendo um sushi. Pedro mergulha, vai até ele, os discípulos chegam, e eles assim: se aconcheguem aí, estou fazendo um sushizinho aqui para a gente. Jesus gostava de sushi, aleluia. Aí, estou fazendo aqui, fica aí, está assando aí um pouquinho aí e tal. Vamos dar uma saidinha aqui, Pedro, vem cá, eu quero ter uma conversa contigo. Pedro de cabeça baixa, ele sabe o que ele fez. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas na cabeça de Pedro está: caramba, que besteira eu fiz. E Jesus pergunta para Pedro de novo: Pedro, tu tem certeza que tu me ama? Senhor, eu te amo muito, muito. Por que tu não cumpre o teu propósito de apacentar as pessoas que eu vou deixar para você? Olha, Pedro, vou te fazer uma pergunta. Pode fazer, Senhor, pode fazer. Tu me ama?
Jesus olha para Pedro e fala: Senhor, eu sei que eu pisei na bola. Eu achei que eu ganharia o mundo, que eu morreria, que eu seria preso, mas eu tive medo. Mas o Senhor me conhece por dentro, o Senhor sabe que eu te amo. Se o Senhor olhar, o Senhor vai ver aqui dentro o que é que sinto. Então eu vou te dar uns conselhos, Pedro. Os conselhos que Jesus dá a Pedro está em Atos, no capítulo 1, no versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: vocês ouviram de mim. João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados, imergidos, mergulhados, vida profunda, com o Espírito Santo, e não será muito depois desses dias. O conselho que Jesus dá a Pedro é: você quer mesmo cumprir o propósito? E Pedro disse sim. Então o conselho é o seguinte: você tem uma vida rasa, por isso que você me negou. Você precisa ter uma vida profunda. Você não pode estar, só vivendo emoções para fora. Você precisa deixar que o Espírito borbulhe, águas borbulhantes dentro de você. Você precisa ser cheio do Espírito. Porque quando falta o fogo de Deus, você se aquece no fogo do mundo. Então você precisa ser cheio de Deus. Sabe o que está fazendo você não ter paixão mais? Sabe o que está fazendo você ficar distante, seguindo Jesus de longe? É que está faltando você ser cheio do Espírito. E comendo com eles, disse: fiquem aí em Jerusalém, esperem a promessa de Deus, porque eu já falei para vocês, vocês serão baptizados, imergidos, mergulhados, serão cheios, vocês vão navegar no rio do Espírito. E a Bíblia diz que eles obedeceram e ficaram lá no SVP esperando. A Bíblia diz que da morte de Jesus até Jesus subir aos céus foram 40 dias. Atos 1, 3. Da morte de Jesus até o dia de Pentecostes são 50 dias. Quando Jesus é assunto aos céus, 40. Para Pentecostes, 10 dias. Então eles estão aproximadamente 10 dias orando. E no versículo de número 1 do capítulo 2 de Atos diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos ali reunidos, inclusive Pedro. Verso 2: de repente, eu adoro essa palavra, de repente. É uma palavra, parece coisa de crente pentecostal mesmo. De repente. No de repente de Deus. De repente. Veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Línguas como que de fogo. E pousou sobre eles. Sobre cada um deles. Versículo 4. Todos, inclusive Pedro, ficaram cheios do Espírito Santo.
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Começou, sabe, não estou falando daqueles vídeos que você vê na internet, não. Estou falando que eles começaram, estavam assentados e começaram a ser cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, versículo de número 6, se fez ouvir a voz em uma multidão que afluía. É mais ou menos assim, eles estavam dentro de uma casa, do outro lado da rua passava uma multidão, pessoas de todas as línguas. A Bíblia vai dizer que era da Frígia, da Pânfia, do Egito, das regiões da Líbia, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, de Ponto, dos Medos, os partos, vários idiomas. O Espírito Santo pega o barulho, o som que está dentro da igreja. Eles estão falando em línguas, eles estão cheios de Deus, eles estão começando a experimentar o que é uma vida profunda. E ele pega o barulho, o som, a voz, e ele leva. E a Bíblia diz que ele vai colocando no ouvido de cada um. E cada um vai ouvindo ao som do seu idioma. E vai ouvindo, e vai ouvindo, e vai ouvindo. E um fala: você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Se estou ouvindo. E você está ouvindo? Vou. Estou ouvindo também. Se você está ouvindo? Se eu não. E você? Estou ouvindo. Vamos ver o que é isso. E eles se aproximam. Porque o versículo 11 diz: nós estamos ouvindo falar em nossas próprias línguas da grandeza de Deus. Nós estamos ouvindo falar: Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário, Deus te ama, Deus é gracioso. Estamos falando, ouvindo as grandezas de Deus, o Deus que é, o Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que realiza, o Deus que chega chegando. E quando eles ouvem isso, a galera que não ouviu, que não entendia nada, falou assim: ó, esse povo está bêbado, estão embriagados. Pedro falou assim: antes eu era um crente raso, agora eu sou um crente cheio. Cuidado com o crente cheio. E ele se levantou, verso de número 14, se levantou Pedro com os 11, e disse: tomem cuidado na língua de vocês, que vocês estão falando, que vocês não sabem o que vocês estão falando. E ele começa a pregar, e ele vai dizendo: isso daqui é uma promessa de Deus. Deus disse que após a vinda do Messias, viria tempos em que o Espírito Santo seria dado a nós, nossos filhos. Os últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. O Deus que fala é o Deus que cumpre. E ele começa a falar. Não é mais aquele Pedro raso. É ele? Não sou eu não. Conheço não. E ele começa a dizer: olha, o patriarca Davi falou de Jesus. Todos os homens a quem vocês leem falaram de Jesus. Nós estamos falando do Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. Só que ele não ficou na cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele diz no verso de número 32: e a este Jesus, que Deus ressuscitou, eu, Pedro, sou testemunha. Não tenho mais medo, porque agora não sou mais uma vida rasa. Eu sou um homem, um vaso cheio do Espírito. Eu vivo uma vida profunda. Eu vivo uma vida profunda. Eu vivo uma vida profunda, porque o Espírito de Deus me encheu.
Sabe, o problema de muita gente é que é exatamente isso. A sua vida é rasa, porque falta ser cheio do Espírito. E eu não estou falando de emoções. Pastor, o senhor crê em profecia? Creio. O senhor crê? Creio. Esse negócio de movimento, de mover, eu já vi tanta besteira. Por isso que eu não estou falando de simplesmente um culto, eu estou falando de uma vida cheia do Espírito. Eu creio no Deus a quem eu sirvo. Eu creio na sua graça infinita, a sua graça eterna, a sua graça maravilhosa, que dá oportunidade aos Pedros que o negam. Eu creio no Cristo que diz, manda avisar a Ele que eu tenho uma conversa com Ele. E diz para ele, vou te dar um conselho, obedeça, fique em Jerusalém, porque você vai deixar de ser uma vida rasa, para ter uma vida profunda. Eu creio no poder do Espírito, eu creio na presença do Espírito, eu creio no batismo com o Espírito Santo. E as pessoas estão ficando seguindo Jesus de longe, porque está tendo movimentos e mais movimentos. Estamos deixando de falar que o Deus a quem nós servimos não apenas salva, cura, liberta, mas também batiza com o Espírito Santo. As pessoas estão brincando. Nós vemos agora línguas na internet, nós vemos padres ensinando a falar em línguas. Eu não estou falando apenas disso, eu estou falando de uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida profunda. O meu TSD, o meu tempo sozinho com Deus, o meu quarto de guerra, a palavra na minha cabeceira. Deixa que o Espírito flua sobre você.